Bem melhor assim. Vamos abrir aí as nossas Bíblias, então, no livro de Cantares, no capítulo 2. Vamos ler o verso 7. Cantares 2, 7. Diz assim a Escritura: Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor, até que este o queira. Agora, no capítulo 3, no verso 5, Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor, até que este o queira. Agora, no capítulo 5, verso 8, Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis que desfaleço de amor. Agora no capítulo 8, no verso 4, Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor, até que este o queira. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração por esse momento e pedimos que o teu Santo Espírito, que é o autor da palavra, seja aquele, ó Deus, a falar ao coração de cada um. O Senhor que habita o nosso coração, sabe das nossas ansiedades, dúvidas, anseios, sabe, ó Deus, de culpas, de pecados, sabe também de gratidão, sabe, ó Deus, da dependência e da fé que cada um tem. Assim, ó Deus, rogamos que o Senhor retribua por graça a cada coração segundo a necessidade de cada um, para que nós aprendamos e cresçamos, sejamos melhores para Ti, ó Deus, servindo o Senhor com integridade, sabendo, ó Deus, escolher a pessoa certa para casarmos e no casamento sabemos usufruir, ó Deus, desta bênção inigualável para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos, pedindo perdão pelos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que nós vemos em relação a isso é já que Cântico dos Cânticos é um cântico. Parece bem óbvio isso, né? Mas ele está classificado como livro poético. Nós temos a estrutura de paralelismos e a estrutura da poesia hebraica como, vamos dizer, a norma que Salomão utilizou para compô-lo. Mas vamos falar um pouco de quem ou para quem Salomão escreveu este seu poema. Ele escreveu para a Sulamita, que era a sua preferida, a sua esposa do coração, vamos dizer assim. Isso está no capítulo 6, no verso 13. Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, para que nós te contemplemos, porque quereis contemplar a Sulamita na dança de Maanaim. Bom, é importante nós entendermos isso para nos apropriarmos da história do livro, que parece ser muito interessante. Eu sou da opinião que esta Sulamita é a mesma Sunamita de 1 Reis. Abram lá em 1 Reis, capítulo 1. 1 Reis, capítulo 1, versos 1 a 4, diz assim: Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram seus servos: Procure-se para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisague, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Esta sunamita, chamada Abisague, era de fato uma mulher deslumbrante.
Sunem era uma região de Israel conhecida por mulheres muito bonitas, e foi lá que esta jovem Abisague foi pinçada, foi escolhida. Provavelmente a intenção dos israelitas era que o rei demonstrasse estar apto para o governo, porque Davi já estava muito velho, como diz o início, sendo o rei Davi já velho. E fazia parte do entendimento da época para as capacidades de governança, para que um homem mostrasse que tem capacidade de reinar, a virilidade. Então, o que eles fizeram? Deram uma jovem esposa para o rei Davi, mas diz o texto que ele não a possuiu. A ideia, portanto, era que ele mostrasse que ainda tinha condições de governo. E o que acontece na sequência é que Salomão é constituído rei, exatamente por causa disto. Temos um desdobramento, né? Adonias, que era aquele que estava na linha de sucessão ao trono, porque veja, na sociedade de Israel, isso desde a criação, né? Porque Caim matou Abel, ele se sentiu enciumado, porque o segundogênito foi aceito e o primogênito não. Então, você tem sempre essa escala. O irmão mais velho era aquele que tinha autoridade sobre os demais irmãos. O segundo, do terceiro para baixo. O terceiro, do quarto para baixo. Isso era rigorosamente observado. Então, no caso de Adonias, ele era o filho mais velho de Davi na época. Portanto, ele, segundo o costume, seria aquele que herdaria o trono. Mas não era isso que estava na mente de Davi. Ele já havia prometido a Batseba que o seu sucessor seria Salomão. E Adonias sabia disso. Portanto, quando percebeu que Davi já estava velho e que a ideia da moça dada a ele não alcançou o objetivo, ele se autoproclama rei. É o que está na sequência do texto. No entanto, quando Batseba percebe que ele está se autoproclamando rei nas ruas de Jerusalém, com o apoio de Joabe, então ela vai junto com o profeta a Davi dizer: olha, você prometeu que meu filho ia ser rei. E Davi então dá ordens para que Salomão fosse proclamado rei em Jerusalém. Quando nós vemos, por exemplo, Jesus entrando em Jerusalém montado em um jumentinho, é exatamente a reedição disto. O filho de Davi sendo proclamado rei em Israel, em Jerusalém. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é a cerimônia de entronização de Jesus, ele mostrando que ele é o rei de Israel. Mas veja, o que acontece então? Adonias percebe que ele fez o que não devia e que ele era culpado até mesmo de morte, mas ele conquista ou ele recebe da parte de Salomão um perdão. Mas o que ele faz? Veja no capítulo 2, verso 13. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão, e disse ela, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz, e acrescentou, uma palavra tenho que dizer-te. Ela disse, fala. Disse, pois ele, bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque o Senhor, do Senhor ele o recebeu. Agora um só pedido te faço, não me rejeites. Ela lhe disse, fala. Ele disse, peço-te que fales ao rei Salomão, pois não te recusará, que me dê por mulher Abisague, sunamita. Respondeu Batseba, bem, eu falarei por ti ao rei. O que acontece na sequência? Salomão manda matá-lo. Porque o que estava acontecendo? Vocês se lembram quando Absalão possui as concubinas de seu pai à vista de todo o povo em Jerusalém? Lembram-se disso? Por que Absalão fez isto? Isto aqui é aberto, podem falar, viu? Por que Absalão tomou as concubinas de seu pai diante de todo o povo? Bom, sim. Eu perguntei primeiro, mas é verdade. Ele queria mostrar que ele que mandava. Mas veja, há algo mais aí. Quem é que tem as concubinas do rei?
O rei. Então, por que que ele possui as concubinas de seu pai? Para mostrar que quem era o rei agora? Ele. Então, o que Adonias está fazendo aqui? Quem era Abisague? A esposa de Davi, que morreu, mas era a esposa do rei. Quando ele pede para Batseba que ele quer a mão de Abisague, o que que ele está fazendo? Ele ainda está com a ideia de que ele é o rei e que ele quer ser o rei. Por isso que faz Salomão, manda matá-lo. Ele já havia perdoado uma vez. Então vejam, Abisague é interessante porque se ela for de fato, não há como confirmar isso, mas a ideia interessante sugere isso, que ela seja essa Sulamita de Cantares, ela é a mulher de 2 reis e meio, né? Alguma coisa assim. Por sua beleza e por sua até mesmo dedicação, Salomão então a tomou como esposa e de fato é o que acontece. Salomão casa com Abisague, ela se torna uma de suas esposas e ela então seria essa Sulamita. Sulamita não seria exatamente o nome dela, porque veja, Sulamita é como se fosse o feminino de Salomão. É a mesma raiz de Salomão, que Salomão quer dizer pacificador. Ela seria a Salomana, a pacificadora. Sulamita seria a forma feminina de Salomão. Então, o que Salomão está falando em Cantares é que esta mulher a quem ele escreve o poema é a mulher que seria como que a sua alma gêmea. Aquela em quem ele encontrou de fato uma parceira, alguém muito próxima dele, alguém que seria muito parecida com ele, né? Uma Salomana, uma Sulamita, né? Pacificadora como ele. Então, isso é uma coisa muito interessante da história do livro, né? Para quem Salomão está escrevendo, e que mostra também isto, uma mulher que serviu, que teve a grata alegria de servir a Deus. Ela foi como que abençoada para consumar algo que não se deu no seu primeiro casamento. Ela nem mesmo teve o casamento consumado com Davi nesse sentido. Ela não foi possuída, mas ela teve a bênção e o privilégio de ser a mulher preferida de Salomão. Bom, quanto ao texto que nós lemos propriamente disto, conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor, até que este o queira. Vocês sabem que o livro de Eclesiastes foi um livro que foi aceito como canônico tardiamente. Por quê? Bom, está ligado. A questão é que que o livro de Cantares não fala de Deus, em nem mesmo uma ocasião. O mesmo critério foi também, veja, o livro de Esther foi tardiamente aceito no cânon porque não tem referência a Deus. No entanto, o livro de Cantares, ele tem uma mensagem divina muito forte, porque nós sabemos que no Novo Testamento, especialmente, já no Antigo esta ideia está presente, mas no Novo ela se torna escancarada. Deus fala da igreja como sua esposa. E o livro de Cantares, então, se torna um livro do amor de Deus por sua esposa, que é a igreja. E neste livro, obviamente, o que Salomão está fazendo não é falar do amor de Deus por sua igreja, ele está falando do amor que ele tem por uma esposa preferida. Mas nisto se vê a intensidade do amor de Deus por sua igreja. E o seu conteúdo, que fala do amor legítimo de um homem por uma mulher, também é um grande e precioso ensinamento. Os casados deveriam ler, marido e esposa deveriam ler Cantares. Cantares traz o amor conjugal, o amor do homem para com a mulher, o amor que nós podemos dizer o amor erótico. No português nós temos apenas uma palavra para amor. No grego nós temos 4, das quais 3 são mais conhecidos. O amor agape, não é ágape, tá? É agape. Agape, que quando se faz a distinção seria o amor
o amor perfeito, né, o amor de Deus. O amor philos, que é, por exemplo, Filadélfia, philos adelphos, o amor fraternal, o amor de irmão. Philos sophia, o amor à sabedoria. Philos hippos, o que ama, o que gosta de cavalo, nome Filipe. Né? Então você tem philos como o amor humano, do apego, o amor que nós temos. E o amor eros, que é o amor entre homem e mulher. Então, quando nós falamos disso, Cantares se referiria especificamente ao amor eros, ao amor que um homem tem por uma mulher, que uma mulher tem por um homem. Então, neste contexto, quando se diz, conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira, veja que o refrão, né, Cantares é um cântico, nós lemos aí os textos que mostram esse refrão, está estabelecendo uma verdadeira advertência, que você não deve mexer com esse amor, você não deve despertá-lo, até que você possa saciá-lo. Não desperte. Né? Dentro do livro, certamente fala-se também da própria disposição do marido, do rei, mas há esta ênfase de que este amor é algo tão poderoso, é algo que mexe tanto com o ser humano, que ele não deve ser despertado enquanto não possa ser saciado. Né? E aí, então, nós já temos alguns pontos a serem levantados. Primeiro, diga-me um texto que fale de namoro nas Escrituras. Alguém se lembra? Não existe na Bíblia namoro. Não havia nem mesmo a ideia de paixão, de atrações, nada disso. Muitos dos casamentos eram arranjados, como se diz. Os pais já tratavam o casamento de filhos antes que nascessem, ou então a distância. Por exemplo, Isaac, quando foi que ele conheceu Rebeca? Quando Eliezer, que era o servo mais velho de Abraão, provavelmente aquele que foi enviado para trazer esposa para Isaac, foi quando ele a viu, quando ele chegou. Né? Nós temos que fazer a distinção entre amor e paixão. Geralmente nós casamos por paixão. Paixão é um sentimento avassalador. Eu me lembro quando eu era noivo da minha esposa, namorado ainda eu acho, em São Paulo, aconteceu algo que muito dificilmente acontece, teve greve de ônibus. E eu, seminarista, pobre, né, pré-rapado, como se diz, não tinha nada, né? Não tinha carro, não tinha nada como se me locomover, mas eu tinha ficado de buscá-la. E em São Paulo, perto, é 15 quilômetros, né? Aqui, você fala ir aqui, talvez a Criciúma, é Criciúma, às vezes você nem saiu do bairro ainda, andando 10 quilômetros em São Paulo, né? Então, São Paulo, as dimensões são um pouco diferentes. Como dizia Einstein, é relativo, né? A lei da relatividade é isso. Né? As coisas se tornam relativas quando o ponto de referência é diferente. Mas ela trabalhava então a mais ou menos uns 8 quilômetros de onde eu estava. O que eu fiz? Eu fui a pé. Aí cheguei lá com um sorriso no rosto e um monte de bolha no pé. Mas fui. Né? Então o que é isso? Isso é paixão. A paixão nas Escrituras fala de um sentimento intenso. Nas Escrituras, o termo paixão no Novo Testamento, ele geralmente, quase na maioria das vezes, é nocivo, porque a paixão é escravizante. A paixão leva você a fazer coisas que você não faria normalmente. Se estas coisas são coisas boas, então seria bom. Mas como você se torna uma espécie de refém desse sentimento, você pode também fazer coisas más. Por isso a paixão nas Escrituras geralmente não é vista como algo positivo, porque é escravizante. Mas geralmente nós casamos assim, apaixonados. O homem
especialmente por questões sexuais, né? E a mulher também tem isto, mas não tão intenso quanto o homem. Mas se casa assim. E se fala, alguém aqui já ouviu quanto tempo leva para a primeira crise conjugal? Vocês já ouviram isso? A primeira crise no casamento se dá quando? Nunca ninguém ouviu? Alguém falou? Não, quando se dá a primeira crise conjugal? 7 anos. Né? Antigamente se dizia isso, não é do meu tempo, mas se dizia esse negócio, que a primeira crise se dava aos 7 anos. Por que isto? Porque, segundo os estudiosos, a paixão leva de 3 a 7 anos para passar. Então, nesse período da paixão, o homem vai lá abrir a porta para a esposa, né? O homem faz isso, a esposa às vezes chega com chinelo para o marido, quando ele vai tomar banho, aquela coisa toda, né? Estão apaixonados. Mas quando passa isto, nós paramos de fazer aquilo que não faríamos naturalmente. Então vejam, o que passa é a paixão, mas o amor jamais acaba. O que mantém um casamento é o amor, não a paixão. Quem é casado sabe que depois deste tempo da primeira paixão, você tem períodos em que o casal está mais próximo, mais íntimo, até sexualmente, e você tem então períodos de paixão que vão pontilhando a vida do casal, mas ela já não é mais uma constância. O que mantém o casamento é o amor. E o amor é uma certeza, é um compromisso de ser leal e de fazer o bem. Vocês acham que é possível prometer um sentimento? É possível prometer um sentimento? Então, quando você diz à sua esposa, a esposa ao marido que promete amar, o que é isso? Isto, meus irmãos, é um compromisso de fazer o bem. Porque o sentimento, ele não é do nosso domínio. Não é que a pessoa, agora você não gosta mais dela. É que aquele sentimento avassalador original que nós chamamos de paixão, já não está mais presente. O que mantém isso? Mantém aquele carinho, aquele contato constante, o apego que se desenvolve com o desejo de fazer o bem a esta pessoa. Amar é fazer o bem àquele que está perto de nós. É ação, é atitude. Sempre se lembrem disso. Nada se sustenta por sentimento simplesmente. O que sustenta um casamento é a atitude, é o amor prático, são as coisas que fazemos uns para os outros. Né? Até mesmo a sabedoria popular diz que os atos falam mais alto do que as palavras. A filosofia grega clássica dizia que os apaixonados eram desculpados por suas juras, porque eram feitas no calor da paixão. Então, no calor da paixão se promete tudo, né? A esposa diz, com você eu moro até embaixo da ponte, né? Aí depois dos 5 anos a ponte tem que ser bem localizada, tem que ter micro-ondas, né? Já começa a mudar um pouquinho, né? Então, é isso, nós temos que aprender essa dinâmica quando casados, né? E isso já começa quando nós vamos então, diante de Deus, tomar a decisão do casamento. Né? Primeiro, é muito necessário que haja condições para o casamento. Eu, por exemplo, biblicamente falando, com base no que nós vimos aí, não havia namoro nas Escrituras. Como se justifica o namoro hoje? Como se justifica 2 pessoas que não são casadas se beijarem? Os estudiosos dizem que o beijo na boca é o primeiro passo para o ato sexual. Né? O que se justifica isso? Nas Escrituras, você encostava o dedo na mulher e a mulher no marido na noite de núpcias. Não antes. Nem se pegava na mão. Eu me lembro da minha falecida avó, mãe da minha mãe, muito querida. Ela contava que lá pela década de 40, por aí,
quando ela conheceu meu avô, o namoro era uma cidade no interior de São Paulo, era assim, os dois andavam ao redor da praça e não podia sentar. No entanto, o meu avô, veja que desaforado, descarado, ele pegou na mão dela. Quando ela chegou em casa, o irmão dela tinha visto, ela levou uma surra. Não estou aqui defendendo a surra, né? Mas eu estou aqui mostrando como era que acontecia o namoro. Era só conversa, não podia nem um toque, nada. Mas com a degeneração da sociedade, né? Especialmente Hollywood teve um papel fundamental nisto, né? Depois o Woodstock, o rechaçar de toda a questão, de toda a moralidade cristã, que começou nos Estados Unidos, né? Década de 60, especialmente 70. Então, essa questão física se tornou muito central. E vemos então até mesmo jovens pensando assim, eu preciso de uma namorada, eu preciso de um namorado. Não, você não precisa. Você precisa de um casamento no devido momento. Namoro não é passatempo, não é divertimento, ninguém precisa de namoro. Meus irmãos, namoro é um sofrimento terrível. Porque ambos querem e não podem. Isso é um sofrimento. Para que se sujeitar a isso? Jesus disse que aquele que olhar para uma mulher que olhar impura em seu coração já adulterou com ela. Quando dois estão se beijando, estão pensando o que? Nas cataratas de Iguaçu? É isso? Então vejam, o que justifica isto? Um namoro cristão, ele deveria ser algo extremamente pensado, orado, né? Deveria ser algo puro, algo onde o rapaz e a moça têm o objetivo de casar. É isto, para isso que serve. Contato físico o mínimo possível, porque namoro não é para isso. E deve ser um tempo muito curto. Quando digo muito curto, não é casar semana que vem, né? Mas aí cerca de 1 ano, porque você não vai conhecer mais a pessoa, a não ser quando você passar a morar com ela. Não tem jeito. Você pode namorar 10 anos, mas você só vai conhecer aquela pessoa quando você for morar com ela. Aí você vai saber exatamente quem ela é. Não adianta. No Mato Grosso do Sul, onde eu fui pastor por 4 anos, se dizia lá que você só conhece alguém depois de comer 1 quilo de sal com ela, né? Então, isso leva algum tempo, né? Então, pressupõe relacionamento, contato. Então, um namoro não pode ser aquela coisa de 5, 6 anos. E eu digo nas igrejas onde eu passo, onde eu sou pastor, eu falo exatamente isso. Eu não acredito que um casal que namorou 4, 5 anos vai chegar virgem ao casamento. Não acredito, não é normal. Porque não fomos feitos para isso. Não vai. Então vejam, quando nós falamos de namoro, ele tem que ter um formato cristão, né? Tem que visar o casamento. Então, para isso, a pessoa que está namorando tem que ter idade para casar, tem que ter condições financeiras para casar. Bom, nas Escrituras isso acontecia de forma diferente. Pode entrar. Nas Escrituras em Israel, quando se dava a maioridade do menino? Quando se dava a maioridade do rapaz em Israel? Quantos anos? Quantos? Perguntei primeiro. 13. 13 começar, né? Hoje isso é chamado de bar mitzvah, que quer dizer filho do mandamento. Naquela época não se utilizava essa expressão. Mas filho do mandamento significa que agora a criança não é mais criança, ela passa a ser responsável diante da lei, aos 13 anos. Lembram-se que José e Maria levam Jesus até Jerusalém aos 12 anos, para como que ensiná-lo o que aconteceria a partir dos 13. Mas vejam,
a maioridade começava aos 13 anos, mas só se consumava aos 30. Por isso que Jesus esperou exatamente ter 30 anos para começar o seu ministério, porque só aos 30 anos ele poderia entrar numa sinagoga e expor um texto do Antigo Testamento, portanto, porque só o maior de idade poderia fazer aquilo. Então ele espera os 30 anos, quando a maioridade se dava plena. Mas durante esse tempo, os privilégios da maioridade iam se somando, inclusive o casamento. A menina, a moça, em que idade uma moça casava em Israel? No final de Provérbios tem um texto bem interessante, um provérbio que diz: vã é graça, enganosa formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, as mulheres com cerca de 19, 20 anos, que já eram consideradas encalhadas, elas se reuniam em grupo e cantavam esse verso ao redor de Jerusalém por ocasião das grandes festas, Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes, atraindo um marido. Vã é a graça, enganosa a formosura, mas aquela que teme o Senhor será, a mulher que teme o Senhor será louvada. Então, o que elas estão dizendo? Posso não ser tão bonita, mas quem sabe, por ser eu sou crente, então sou um partido, né? Era mais ou menos isso que queria se dizer. Hoje se fala assim, né, que a moça, quando tem até uns 25 anos na nossa realidade, usa aquilo lá, muitos são chamados poucos escolhidos, né? Mas depois que passa dos 30, todo que vier a mim, de forma alguma lançarei fora, né? Então é mais ou menos assim. Mas, naquela época, a moça se casava com cerca de 14 anos. Maria deve ter dado à luz a Jesus com 14 anos. O que José estava esperando era a menarca, a primeira menstruação, para casar com Maria. José deveria ser muito mais velho que Maria, por volta de 35 a 40 anos. E para nós hoje, puxa, nossa, quando eu digo nossa, é a Santíssima Trindade, tá? Nossa, né? Tudo isso. Mas vejam, ao invés de ser uma coisa tão diferente para nós, percebam a sabedoria de Deus. José era uma pessoa experiente, um homem de Deus dedicado. Deus colocou uma pessoa sábia e experiente para cuidar de Maria e de Jesus Cristo. Não colocou um menino jovem, inexperiente, colocou alguém maduro. Tá? E por isso que Moisés já era morto quando Jesus começa o seu ministério. Não temos mais notícia de José depois de quando José e Maria levam Jesus aos 12 anos a Jerusalém, nunca mais. E quando vemos Jesus passar a guarda de Maria para João, lá na crucificação, mulheres, eis teu filho, eis aí tua mãe, é porque ele era o primogênito. E ele então era a autoridade da casa, na ausência do pai. Ele estava passando a guarda da mãe para alguém que ele confiava, para João ali na cruz. Então vejam, Maria deu à luz a Jesus por aí, 14 anos, né? E o que isso nos mostra? Que nós temos uma sociedade com costumes diferentes. Raramente vemos uma adolescente casando, e na nossa sociedade eu acho que isso também não deveria ser, apenas raros casos isso dá certo, né? Não é exatamente um erro, mas vamos dizer que a prudência manda esperar um pouco mais. Na nossa sociedade isso seria mais assim, né? Na sociedade de Israel não era. Mas o que isso mostra também? Que vejam, na adolescência nós temos, um adolescente ele é um vulcão de hormônios, né? Então a sexualidade vem à tona e é difícil para ele ou ela se, vamos dizer, administrar estas coisas. Então é muito importante ter mecanismos para isso. Na sociedade de Israel, com 15 anos você já casava, um rapaz com 17, 18 anos já estava casado. Na nossa não é bem assim. E o que se faz com a sua sexualidade, então? Então, é muito importante tomar aí as devidas, vamos dizer, providências. Essas providências incluem desde você, inicialmente, a primeira coisa, obviamente, você ter um relacionamento com Deus muito grande, profundo, né? Já na adolescência, para você saber da importância dessas decisões a serem tomadas, como também ocupar o tempo
de forma lícita, devida para o seu progresso, mas sem pensar em um casamento tardio, porque veja, se o adolescente na nossa sociedade não está, vamos dizer, exatamente apto ao casamento, também não é um pensamento tardio. Muitas vezes nós vemos, às vezes até oficiais de igreja dizendo: minha filha não vai casar enquanto não terminar a faculdade. Tá, que bom. Então ela vai ser impura, ela vai praticar fornicações, mas ela vai terminar a faculdade, que é a mais importante. Totalmente errado. Um pai crente não pensaria assim. Se ela encontrou um rapaz que é realmente alguém de Deus, então que ele ajude a filha a casar, para que ela tenha uma vida abençoada diante de Deus e possa fazer a sua faculdade casada. Hoje se pensa no namoro como alguma coisa pronta. O rapaz tem que primeiro comprar um apartamento, mobiliar a casa, etc., para poder casar. De jeito nenhum. Os casamentos mais sólidos são aqueles nos quais os dois trabalham e conquistam e vão construindo a vida juntos. Essa ideia de que primeiro eu tenho que fazer tudo para depois casar é completamente equivocada. Meus irmãos, existe o que é chamado de secularização. A secularização, ela tem vários tentáculos. Inclusive no casamento, nos relacionamentos, isso tem acontecido. E de uma forma até mesmo bárbara, terrível, pecaminosa. As mulheres, especialmente, têm sofrido com isso pela necessidade que o mundo está colocando de que hoje toda mulher tem que ter uma carreira profissional. A Bíblia não diz isso. A ênfase da mulher não é a profissão, é o lar. Né? Lamento dizer isso, mas é a melhor coisa para uma mulher. Não é que vocês não podem trabalhar, não é isso. Mas a ênfase é o lar. Quem é responsável por trazer o alimento para dentro de casa é o homem. A mulher por gerenciar a casa. Aqui mesmo em Provérbios, que nós falamos no texto de Provérbios 28, fala-se da mulher virtuosa, como ela administra a casa de uma forma magnífica. E fala-se da bênção do homem que tem uma mulher assim. Né? Então, o que acontece hoje é que a mulher inserida no mercado de trabalho, ela acaba deixando de lado o marido e os filhos. Né? Os filhos acabam crescendo sem o contato necessário com a mãe, e muitos deles se perdem por causa disso. Né? Então, uma coisa que já tem acontecido, mulheres na faixa de 18 a 25 anos têm congelado óvulos. Elas extraem óvulos delas e congelam. Para quê? Para que quando tenham 40 anos, 45 anos, injetem os seus próprios óvulos jovens para ter filhos. O que se pensa hoje? Que a mulher jovem, ela deve se dedicar à sua profissão, aos prazeres, e depois, quando tiver lá mais de 40, aí ela vai pensar em casar e ter filhos. Então veja, até isso está sendo modificado hoje. Nisto não está a bênção de Deus de forma alguma. Né? Então, aquele que vai namorar, ele tem que saber que namoro, primeiro, o namoro que nós vemos no mundo, mesmo que não haja contato sexual, não é o modelo bíblico. O modelo bíblico é quase nenhum contato físico. É mais conversa, oração, estarem juntos, vão sair para tomar um sorvete, sem problema. A questão é que o contato físico é o menor possível, porque homem e mulher não foram feitos para ter apenas para pegar na mão, não é assim que funciona. Não é isso. O contato físico, ele é feito para a vida conjugal. Isso tem que ser pensado. Então, se o meu objetivo é casamento, e eu só posso namorar então se tiver esse objetivo. Para ter esse objetivo, eu tenho que ter as condições necessárias, condições financeiras, mas que não seja isso que eu estou dizendo de algo já pronto. Não, o suficiente para pagar um aluguel e ter o que comer está ótimo. Se tem isso, se casem, construam a vida juntos sob a bênção de Deus. É isso que o Senhor espera. E não ter uma visão materialista de primeiro construir toda uma base econômica para que se faça então o casamento. Né? Agora, objetivamente falando, dentro de uma igreja, como é que isso funciona?
Nós somos muito simplistas, né, nessa hora. Primeiro, não podemos jamais olhar para o namoro como meio de evangelização. Não faça isso. Né? O dilúvio foi causado por casamento misto. Né? O que diz o texto é que os filhos de Deus se encantaram com as filhas dos homens, se casaram com elas. Ou seja, houve a perda da linhagem dos filhos de Deus. Eles se tornaram ímpios de tal forma que Deus mandou um juízo total, mas não final, que foi o dilúvio. E o método foi água para lavar a humanidade da sua iniquidade, porque o juízo final é por fogo, é definitivo. Não é? Já houve um juízo total, mas não final. Houve toda uma primeira humanidade que foi sentenciada e condenada. Não é? E através de Noé, Deus repovoou a terra. Mas vejam como isso aconteceu. Aconteceu exatamente por casamento misto. Né? Não tente isso. Namoro nunca foi método de evangelização. E Paulo diz, para que não entremos em julgo desigual. O julgo desigual, a ideia ali é a figura de um carro de boi. Vocês se lembram de um carro de boi? Será que é possível colocar um boi e um jumento andando juntos? Um cavalo e um jumento? Não vai, é isso que Paulo está dizendo. Debaixo da mesma canga, daquela madeira que coloca os dois animais juntos, ou eles são da mesma espécie, ou não vai funcionar em hipótese alguma. É essa a ideia que ele está usando ali. Né? Mas aí alguns vão dizer, bom, mas Paulo está falando ali de sociedade. Você sabia que você não pode ter uma sociedade com ímpio? Não pode ter uma empresa com ímpio. A Bíblia condena isso. É verdade. Agora, se você não pode ter uma empresa com ímpio, se você pode casar com um, para mim o argumento é até mais forte. Por quê? Como é que você vai fazer isso? O pensamento de quem que vai predominar? Você vai conseguir, a parte crente vai conseguir estabelecer uma base cristã em sua casa? Meus irmãos, o Novo Testamento, o cristianismo trouxe um enorme problema social na época apostólica. Porque a religião da casa era necessariamente a religião do marido. E muitas mulheres foram convertidas. Aí você vê Paulo, por exemplo, escrevendo aos Coríntios, se o marido consente com a sua fé, não abandone o marido. Então veja, a mulher cristã, ela tem que ter não só a mulher, o crente tem que ter esta visão. Não é fácil um casamento com uma pessoa não crente, não é fácil ser um filho de um casal misto. Na minha infância, o meu pai não era convertido. Eu lembro como ele fazia de tudo para a gente não ir à igreja, ainda que não proibisse. Né? Mas ele falava de filmes que ia passar, falava de coisas que ele podia fazer com a gente, né? Para tentar que nós não fazer com que não fôssemos. E isso que ele não proibia. Né? Então, não é assim que funciona. Né? Não dá para pedir. Eu, por exemplo, não faço casamento misto. Como é que eu vou pedir a bênção de Deus sobre um ímpio? Não vou fazer isso. A Bíblia não me permite uma coisa dessa. Pedir que Deus abençoe a união de um ímpio com... Que comunhão tem a luz com as trevas? Não faço isso de jeito nenhum. Né? Então, a igreja, eu já vi até igreja que disciplinou o membro porque começou um namoro misto. Né? Eu, sinceramente, não sei se discordo, não. Porque, veja, se você coloca isto, a sua própria vida, sua própria santidade, sua devoção a Deus, secundada em relação a uma pessoa, isso é um ídolo. Isso já não é mais um relacionamento devido. Não é? Bom, então vejam, é muito necessário que essa pessoa seja crente, mas não podemos ser levianos com isso. O que eu quero dizer com isso?
Às vezes chega um pai assim, todo orgulhoso, viu meu filho, está namorando com aquela moça da igreja. A questão não é se a moça está na igreja, é se a moça é crente. Porque há muita gente dentro da igreja que não é crente. Então, mas isso acontece muito porque vocês acham que um ímpio gosta da igreja, sim ou não? Gosta de ficar na igreja? Há ímpios que amam a igreja. Amam. Porque aqui, rapidamente, ele consegue a glória que ele quer. Ele pode, sei lá, cantar, ele pode fazer alguma coisa na igreja que vai ser louvado. O ímpio ama esse negócio. Quem era o povo de Deus na época de Cristo? Não era judeu? Eles eram o povo de Deus. E quem eram os fariseus? Eram aqueles que louvavam a si mesmos, que buscavam as coisas para si. A igreja, meus irmãos, é o maior atalho para uma pessoa que quer ser louvada. Logo, ela pode até conseguir um cargo de liderança. O que ela não consegue no mundo, ela consegue na igreja, ela se satisfaz aqui dentro em todo o seu orgulho. Então, quando você vê a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, onde foi que o diabo semeou o joio? Onde? No meio do trigo. Haveria alguma vantagem para o diabo semear joio no mundo? Onde é que ele semeou o joio? Na igreja. Por quê? Porque tem muitos ímpios que gostam da igreja. E o que acontece então, quando você, como um crente, ao invés de evangelizar o ímpio, simplesmente convida ele para vir à igreja? Nós não somos chamados a convidar pessoas para vir à igreja, nós somos chamados para evangelizá-las. E, havendo conversão, convidá-las. Era isso que deveria acontecer. Mas como ninguém mais evangeliza, né? Você veja, o crente não evangeliza ninguém. Né? Quando eu falo de missões, por exemplo, fui falar na semana passada, uma igreja missionária. O que é uma igreja missionária? A igreja missionária sustenta 5 missionários. Que lindo, bonito isso, né? Aí você pergunta, quantos crentes entram nesta igreja fruto da evangelização de vocês? Ninguém. Que raio de igreja missionária é essa? Que paga para alguém pregar o evangelho no outro continente, mas não faz nada aqui? Isso é uma igreja missionária? Não faz sentido? Tem alguma coisa errada? Então vejam, isto faz com que muitas pessoas que não são crentes fiquem nas igrejas, porque elas gostam. Você nunca ouviu assim de um pai, de uma mãe, eu gosto tanto da igreja porque é um lugar tão bom para criar os filhos. É por isso que nós tratamos. Isso é igreja, lugar de criar filhos, só isso. Então veja, nós temos essas propostas, né, eu estou tão bom, eu gosto tanto, mas não é isso, a igreja não é isso, não é só isso, é muito mais do que isso. Né? Então, tem que se saber quem é essa pessoa. Quem é essa pessoa com quem eu vou namorar? Ele é um crente de fato? Estar na igreja não quer dizer grande coisa. Né? Então vejam, e uma vez que isso aconteça, se de fato então há uma decisão de namoro, depois de oração e tudo mais, então é hora de pensar no casamento. Como disse, não na semana que vem, mas num tempo breve, um tempo curto. Algo que seja aí, na minha opinião, seria por volta de 1 ano, um pouco mais do que isso no máximo, mas um tempo para se conhecer melhor, para conversar, para continuar orando, para ir preparando essa ocasião e se casar. Não há nenhuma fórmula mágica para isso. É colocar nas mãos de Deus e fazer. Né? Então é isso. Acho que já falei bastante. E perguntas eu acho que é depois, né? É isso? Pode? Então vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta, o reverendo André está aqui.